Fala galera ligada aqui no Primeiro Stint, estamos de volta depois de 2 semanas sem conseguir estar presente aqui no YouTube por conta das corridas que eu tava fazendo lá nos Estados Unidos, acabaram me impedindo de estar nesta mesa trazendo o podcast pra vocês, porém estamos de volta e com convidados ilustres, mas 2 caras da casa já. Primeiro, já dispensa apresentações, né? Tantas vezes que veio aqui, só pede pra mim, acho. Como é que você tá, Mauricinho? Tudo bom? Eu tô bem. Faz tempo que a gente não se vê, né? Exato. Eu vim pensando nisso no caminho, eu falei, caramba, faz muito tempo que eu não vejo o Bruno, a gente troca tanta mensagem e parece que tá se vendo, mas não, fazia um tempo mesmo. Fazia, porque as 3 últimas etapas da Stock Car bateram com etapas do GT World Challenge que a gente faz nos Estados Unidos. Então eu acabei indo pro GT World Challenge nos Estados Unidos e o Mauricinho com a equipe lá na Stock Car. Então a gente só se falava por mensagem e eu enchendo o saco do Mauricinho no meio do final de semana da corrida lá. Eu falei, e aí, pô, o que aconteceu? Ô, mas não sei o quê. E por que não trocou motor? Por que trocou a turbina e não trocou o motor? Só pergunta fácil. E outro convidado do dia, outro que também é muito da casa e também acho que eu sou a única pessoa que eu ganho de presenças aqui, tá? Eu acho que tem um empate aqui, né? Praticamente. Thiago Mendonça, mas aí nós temos que fazer igual o Campeonato Brasileiro, tem que eliminar a temporada anterior. Exatamente. Onde você era o dono dessa cadeira. Exatamente. Prazerzaço estar aqui de novo, Bruno, pra gente falar de automobilismo, que a gente curte, com tanta coisa legal ainda por vir, né? Decisão da Porsche Cup, Stock Car engrenando cada vez mais, então tá bem legal. Vamos começar falando então da Stock Car, já que você tocou nesse tema. Thiago Mendonça, você que tá acompanhando bastante a Stock Car, tanto quanto o Mauricinho, deve estar sabendo de coisas que até eu não sei, porque eu tô lá 3 etapas ausente, né? Nunca fiquei tanto tempo fora da Stock Car. Eu nunca tinha, em 14 anos, deixado de ir a uma etapa de Stock Car. Foi a primeira vez que eu acompanhei a Stock Car de longe. É esquisito, né? Foi muito esquisito. Foi muito esquisito. Mas e aí, o que você tá achando dessa segunda... Vamos começar a segunda metade do campeonato agora, né? Parece que já passou uma eternidade, inclusive. Mas o que esperar da Stock Car nessa segunda metade agora que os carros estão começando a engrenar? Exato. Mais ou menos. Eu acho que essa é a palavra, né? Começando a engrenar, porque aquele primeiro semestre que a gente teve basicamente o final ali, né? Maio, junho, com as corridas, foi desesperador, assim, para a própria Stock, né? Entender onde é que estavam as falhas, o que ela precisava corrigir, conversar isso com as equipes, a insegurança de um campeonato em que, de repente, alguém pode perder pontos muito preciosos por conta de problemas de falhas técnicas de um primeiro ano de carro. E eu vejo que neste segundo semestre a coisa está evoluindo. Ainda devagarzinho, claro, ainda é um desenvolvimento que tá caminhando, mas eu vejo as coisas melhorando, sabe? Eu vejo corridas como a que a gente teve em Curvelo também, mais interessantes, corridas mais disputadas. Então eu entendo que a Stock Car precisou desse tempo para fazer o trabalho de desenvolvimento do carro e que agora, até o final do ano, as coisas devem se ajustar. Ainda tem problemas? Muitos problemas. E estão trabalhando com as equipes para solucionar isso. Mas eu já vejo uma luz no fim do túnel, eu vejo um 2026, por exemplo, muito melhor do que eu via e acho que a categoria está começando a se entender ali, começando a acalmar os ânimos também e trazer o campeonato de volta para o que deve ser. E acho que a adoção também dos descartes, né, dos 5 descartes, ajudou nesse sentido. Porque tinha gente que já tinha queimado os descartes. Então, você bota essa galera de novo no jogo. Mauricinho, onde foi o principal ponto de evolução que você enxerga olhando de dentro? Do carro que começou a Stock Car lá naquela etapa teste em Interlagos, porque a gente tem hoje passado metade do campeonato. É muito louco pensar que a gente tá na metade de setembro e falta metade metade do campeonato ainda, né? Eu vim pensando isso nas últimas semanas, falei assim, caramba, ainda faltam 7 etapas. Agora faltam 6, mas já faltaram 7, 8. O que tem acontecido nas últimas etapas, tem mais carros terminando as corridas. Cada um com a sua particularidade. Em Curvelo, por exemplo, na corrida do sábado, o carro do Daniel apaga na última curva, faz a última curva, volta no acelerador, o carro apaga. Ele cruza a linha, perde 5 posições. Só de cruzar. E tem outros casos que a gente acaba não sabendo. Eu tô citando esse que é um caso real que aconteceu conosco. Mas nas últimas etapas, mais carros têm terminado. O Alan também teve problema com eletrônica na corrida do sábado, com o push dele que não acionava direito. Não, o Alan não largou sábado por conta do câmbio. Ah, sim. Por conta do câmbio.
E domingo, essa questão do push tem dado algumas falhas. Parece que em algum momento, quando eu uso o push, dependendo como tá a configuração, um pouco da estratégia, é um pouco complexo explicar, mas aí o carro falha, ao invés de ganhar potência, perde. Aí o carro simplesmente não acelera. Uhum. É tipo assim, cara, não vou usar. Melhor não usar. Melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. Um puxa reverso. Um push reverso. Antes era um push, agora você dá uma puxadinha no freio de mão. É como se fosse o dado lá do Mario Kart, quando roda o dado e você pega aquela coisa ruim. O poder que aparecer. Roda. Então, mas a gente tá vendo isso, mais carros terminando. O ideal, na verdade, é que a gente tivesse tido todo esse período de teste, adaptações, numa pré-temporada mais longa, sim, ou numa temporada paralela, vamos dizer assim, né? Enquanto tivesse correndo os carros ainda do ano passado, a gente tivesse mais uma temporada inteira de teste desses carros na mão das equipes. Não foi possível acontecer, isso já é uma coisa que tá na mesa. Agora, se a gente olha pro campeonato e fala, pô, tem 5 descartes. 5 descartes, você descarta quase, né, meia temporada, vamos dizer assim, das corridas que você não conseguiu encaixar. O campeonato tá totalmente aberto na sua visão, Mauricinho? Olha, agora tem carros com mais chances, né? Porque nós vamos fazer 23 largadas, né? Dos 12 finais de semana, o primeiro teve uma corrida só. Vamos fazer 23 largadas. Mas faltam 12. Ou seja, fizemos 11. Faltam 12. Porque faltam 6 etapas completas. A diferença de pontos é significativa. Agora, lembra, a gente faz 80 pontos na corrida 2, 55 na corrida 1. São muitos pontos no final de semana. O Daniel agora, nesse final de semana que a gente fez um quinto e um sétimo, eu acho que ele é o quarto ou quinto maior pontuador. E próximos, os 4 primeiros, o Fraga acabou sendo o maior pontuador, mas próximos, né? Uhum. Ou seja, a gente pontuou igual ao Gaetano, que é uma média de 89 pontos e tal. Isso é uma coisa interessante. Os números estão mudando muito, mas o que a gente enxerga agora, mais carros terminando, mas a gente tem uns gaps. Dá para evidenciar algumas janelas. Tem um grupo de carros aqui, aí tem um outro grupo de carros. Aí esses carros viram parecidos, tem velocidades parecidas, tempos de volta parecidos. Mas aí você tem blocos, sabe? Blocos um pouco desigual, assim. Quando a gente olhar para Cascavel, de novo, Cascavel é um circuito um pouco particular, não tem freadas fortes, a média de velocidade é alta. Mas aconteceu isso, você via isso, sabe? Blocos de carros, assim. Mas mais carros terminando, efetivamente. Tem um dado interessante para trazer aqui para vocês, estava até procurando no meu celular, que pode ser usado também para a gente entender como é que está essa relação de forças aí, né? Que é a classificação média de cada piloto, né? Legal. Algo que eu faço para estudo, para ter nas mãos, mas é legal deixar público isso aqui também. Então, dessas 6 etapas que nós tivemos, né, 6 classificações, você soma as posições de largada e divide pelo número de provas, né? E você tem a média de classificação de cada um. O primeiro colocado, sem surpresas, Gaetano de Mauro, 6,33, a média dele. Segundo, Felipe Fraga, 7,5. Terceiro, Felipe Batista, 8,3. Quarto, Gabriel Casagrande, 9,5. E tchanã, quinto, Daniel Serra, 10. Então, assim, a posição média de largada do Daniel Serra, né, mesmo nessa confusão toda que foi esse primeiro semestre, é muito boa, né? A gente tem ele no top 5 dos pilotos que tem aí a disputa pelas primeiras posições. Hoje o Daniel tem que posição no campeonato depois dessa última etapa? 10º. 10º colocado do campeonato. 10º. Você acha que até ali onde tá o Daniel... O Alan veio um pouco atrás, o Alan tá em... O Alan tá 3 posições atrás. 3 posições atrás. Não, um pouco mais, 15, acho. 14 ou 15. Esse grupo que oscila, mas ainda tem bons sinais, como o Alan, por exemplo, que ganhou corrida e também fez uma prova em Cascavel, tem ultrapassagem dupla ali no Bacial, aquela foi bonita. Muito. E então, assim, você acredita que esses caras que não conseguiram ser regulares no primeiro semestre por conta dos problemas do carro, que foi o caso do Daniel, sim, né? Consegue ser regular na classificação, mas chega na corrida, perde 5 posições na linha de chegada. Quer dizer, você não consegue, não adianta você ter uma média de classificação boa com problemas assim acontecendo. Eliminadas essas questões de, vamos supor, que amém Jesus, a gente encaixe e não tenha mais problemas, pilotos que estão nessa faixa do 10º colocado, ainda estão na disputa do título? O terceiro lugar, eu acho que o maior número agora factível é um terceiro lugar
muitos carros podem alcançar o terceiro. Os 2 primeiros, eles estão um pouco mais distantes. Então precisam de outras coisas acontecerem. Por conta que é própria. o raio cair também, né? Na casa do Chico. Porque só na do Francisco tá difícil. Por conta própria, a gente pode ganhar as 12 corridas, eles podem chegar atrás da gente segundo, terceiro, quarto, quinto, eles vão ser campeões, né? Então precisa dessa ação divina acontecer. Precisa, né? Um pouco de equilíbrio nos problemas. Pra você, Thiago, onde tá a faixa aí de... Mas você tá olhando com a pontuação, Acabei de abrir aqui pra gente ter um panorama um pouco melhor. Pra onde você vê a faixa de corte do título da Stock Car dessa temporada? Então, o que me chama mais atenção, na verdade, é a confiança que o Meinha e a equipe dele tem nesse trabalho, né? A gente vê que não só os 2 carros estão andando muito, né? Não só o carro do Fraga, como o do Gaetano, e eles têm feito temporadas excelentes, né? Os 2 têm feito um bom ano, como também a equipe RCM anda bem, né? Então o Zonta nessa prova estava na boca de conseguir pódio. Então, mas eles tiveram muito mais problemas do que a equipe do Meinha. Muito mais. Sem dúvida. Muito Mas o que eu mais. quero dizer é, os carros estão lá, os 4 carros são fortes, estão brigando. Então eu acho difícil alguma reação por parte de alguma outra equipe. Não vejo ninguém com essa pegada, né, de chegar lá e falar assim, esse é um nome que se repete o tempo todo. Eu acho que, sei lá, eu botaria o Felipe Batista por ser um cara extremamente agressivo e por ter conseguido resultados aí já nesse início de temporada bem interessantes. Ele é o 4º no campeonato, quase 100 pontos aí atrás do Felipe Fraga, mas como o Mauricinho destacou, uma vitória de uma corrida, 80 e tantos pontos. Você tem ainda a prova do sábado, 55. E uma dor de barriga que dá nos carros amarelos lá, exatamente, 80 pontos pra cima. Você pode ter essa diferença. Então eu diria que, sei lá, vamos puxar aí só para ter um número, para não ficar em cima do muro. Vamos até o Suzuki em 10º, 300 pontos contra 465 do Fraga. Para mim é o limite, assim. Acho que para baixo dessa posição fica um pouco mais complicado. O Serra tem 284. Então, se é para colocar uma nota de corte, eu vou colocar em 10, só para criar uma polêmica. E aí deixar o Serra aí, né? Deixar no fim do ano, deixar mais gostoso ainda o dia que eu trouxer ele aqui no final do ano. E falar para ele, pô, você devia ter aumentado. Troféu da Stock. Com o troféu da Stock aqui. Por causa de 12 pontos, você tirou a gente da disputa e vai voltar para casa com esse troféu aqui, ó. É isso. Mas essa é a vida do comentarista, né? Na semifinal, Brasil e Turquia, em 2002, o Ronaldo Fenômeno fez um primeiro tempo horroroso, ele mesmo reconhece, e no intervalo o Casagrande cravou: eu tiraria o Ronaldo. Ronaldo hoje está prejudicando a seleção brasileira, usaria um outro atacante e tal pro segundo tempo. Segundo tempo, o Ronaldo vai lá, faz aquele gol de biquinho, Brasil na final. Faz parte. Essa é a vida do comentarista. E Porsche Cup? Porsche Cup já afunilou de vez. Vamos falar de Porsche Cup, que a gente só tem mais uma etapa pela frente. Grande final vamos falar do Campeonato Sprint. Grande final do Campeonato Sprint junto com a Fórmula 1 em Interlagos. E só 2 caras podem ser campeões: Paludo e Christian. Thiago Mendonça, você que assiste... O Mauricinho assiste com os nervos à flor da pele. Você que assiste de camarote, o que a gente pode esperar dessa disputa dos vermelhos contra os azuis em Interlagos, em plena Fórmula 1? Vai ser bem intensa. A gente tá falando simplesmente do cara que tem maior número de vitórias na Porsche Cup e, consequentemente, também maior número de vitórias em Interlagos, né? 21 vitórias, o Miguel Paludo. É uma preliminar de Fórmula 1, ou seja, o tempo de pista é muito menor, né? Para você conseguir qualquer ajuste, buscar qualquer acerto. Você não tem os treinos opcionais, tem só um treino livre. Então, realmente é uma programação mais apertada, que bota muita pressão nos dois aí. Eu vejo, claro, o Paludo como esse cara que é a grande referência da categoria, né? O nome a ser batido, e o Christian Ham chegando com muita força, chegando com o que eu acho que foi a melhor temporada dele na categoria. Então, já ganhou o campeonato de Endurance, vem batendo na trave por esse título há bastante tempo. Na temporada do ano passado, se eu não me engano, foi um dos que mais venceram provas. Não conseguiu chegar na final por questão de detalhe, né? Mas estava lá competitivo, ganhou a prova da Fórmula 1 do ano passado, né? No sábado. Então é um nome que a gente tem de considerar. 2 pontos apenas, separando primeiro e segundo colocado, se a gente considerar os descartes, é algo que torna tudo muito em aberto. Agora, não tem peso na final, então eles correm livres do lastro, né? O que já é uma coisa que ajuda também a ter uma disputa mais equilibrada.
E eu acho que... E não tem grid invertido, essas coisas. Não tem grid invertido. Então, assim, eu acho que, na verdade, são duas questões aí, né? O Miguel Paludo, ele chega como o maior campeão de todos os tempos. E o Christian chega lutando contra esse cara. Então, eu acho que tem uma pressão maior aí em cima do Paludo, eu acredito, para comemorar esse 10º título da carreira dele, do que do Christian. Mas, de qualquer forma, enfim, vamos ver como é que os dois lidam com isso de novo, num fim de semana muito complicado, em que o asfalto muda o tempo todo, que você tem borracha de Fórmula 1 ali, então vai ser um desafio interessante, vai ser uma corrida bacana de assistir também lá na tela da Band. Ô Mauricinho, é mais difícil encaixar um acerto, achar o acerto ideal do carro nas etapas de Fórmula 1? O ano passado a gente pegou a troca do asfalto e a gente acertou na veia, assim, o balanço do carro. E o Chris, por algum motivo, ele achou um caminho ali na junção, que é a curva que a gente olha muito. Que é onde ele jantou o Paludo, inclusive. Cara, que impressionante. Eu falei, cara, não sei o que você fez, mas continua fazendo, porque ele achou um caminho, uma forma, uma mecânica da curva impressionante, assim. Só que a Fórmula 1, assim, mudou o asfalto, esse ano não muda asfalto. Teve pequenos recapeamentos, né, por conta da Fórmula 1 ter reclamado no passado de algumas ondulações. Aí a WEC já pegou esses trechos. A pista evoluiu um pouquinho durante o ano, ou seja, um ano atrás era o máximo de performance, a pista vem degradando. No meio do ano fizeram um recapeamento, aí a pista recuperou um pouco o tempo de volta. A gente não tem certeza o que vai acontecer. Mas é isso que o Thiago falou, é um treino só de meia hora, aí outro treino classificatório de meia hora, vale as 2 melhores voltas, né? A primeira e a segunda melhor volta. E aí 2 corridas, você vai 4 vezes pra pista, né? Não tem apresentação, box aberto, não tem nada disso. É uma etapa bem distinta. É uma etapa que o nome realmente é bem característico, de sprint. Você vai 4 vezes pra pista e 3 estão valendo tudo. É classificação em 2 corridas, né? É. E você enxerga a gente como outsider nessa disputa contra o maior campeão? Ou você vê as coisas um pouco mais equilibradas entre os dois no momento do campeonato? Como todos os campeonatos têm sido definidos, o ponto mais importante é a classificação. No momento do domingo ali em Estoril, que o Chris larga atrás do Miguel e passa o Miguel, aquilo foi determinante, né? Talvez tenha sido nesse momento até agora o momento mais importante do campeonato, porque senão o Miguel teria 4 pontos a mais. Uhum. E de 2 para 4 não parece nada, mas é a posição subsequente que está acontecendo. Então a gente está sempre subsequente ao Miguel e isso tem feito a diferença. Então o Chris ter passado o Miguel ali, ter chegado em segundo lugar, foi muito importante. Para quem está em casa e não acompanha talvez a Porsche Cup com tanto quanto nós, para entender, se o Christian não passa o Paludo naquele momento, hoje a gente só depende da gente para ser campeão. Sim. O Christian só depende dos resultados dele para ser campeão. Se aquela ultrapassagem não acontecesse, o Paludo poderia jogar com 2 pontinhos, faria o Paludo poder jogar com o regulamento um pouco embaixo do braço, né? Com certeza. Porque aí ele poderia chegar as 2 vezes atrás do Chris. E seria o suficiente. Agora não, agora é diferente. E claro, tá sempre essa guerra entre ter algum carro entre eles, né? E nas últimas etapas não aconteceu. Uhum. Em Portimão a gente saiu 0-0, porque a gente chegou na frente e depois chegou atrás. Agora em Estoril a gente chegou 2 vezes na frente, então tirou essa vantagem aí. Uhum. O Thiago falou do Christian, né, aparecendo esse ano como a melhor temporada dele. Pra você, Mauricinho, que acompanha do lado, e que acompanha não só do lado, mas acompanha do lado há muitos anos. Qual foi o segredo do Christian ter uma temporada tão forte esse ano? Olha, muita dedicação dele. O Chris vem crescendo ano a ano. Acho que você tem razão, Thiago, porque é nítida a evolução do Chris. O Chris é um piloto mais consistente hoje. E eu tenho falado isso pra ele, porque durante os treinos, o que tem acontecido na Porsche, os carros que disputam o campeonato, você tem uma logística de pneu, como todo campeonato. Você tem uma logística de pneu. E a gente tem conseguido fazer a logística de pneu igual ou às vezes melhor que os outros. Só que isso priva o piloto de colocar um pneu novo durante os treinos. Uhum. O que normalmente o Miguel faz isso muito bem. E ele faz isso há muitos anos. Exatamente. Ele faz isso há muitos anos. É uma gestão. Então,
isso não é só físico, do setup, da pressão, de pôr o pneu novo. Isso tem muito mais a ver com o emocional. O cara tá preparado, fala assim, bom, eu vou pôr pneu, vou disputar a primeira fila, e eu não pus pneu antes. Eu tenho que pôr pneu e tenho que disputar a primeira fila. Sem ter treinado com pneu zero. Sem ter treinado com pneu zero, exatamente. Sem saber como o carro reage ao pneu zero. Exato, então a gente caminha e você tem que sempre olhar a expectativa do pneu que você tá andando, a performance que você tá na tela, e às vezes tem que ter sangue frio. Fala assim, não, cara, o pneu tá muito velho, o pneu tem alguma dificuldade, alguma coisa degradou mais um pneu quando você olha a quilometragem, o número de voltas, mas a sensação do piloto e do Chris, ele fala assim, cara, esse pneu não é melhor que o outro. E isso aconteceu bastante ao longo das etapas, e eu tô muito feliz por ele ter conseguido isso, a gente ter conseguido fazer uma gestão de pneu melhor do que fizemos nos últimos anos, e tá colocando ele nessa posição. E ele disputou a pole em vários momentos, né? Uhum. Mas isso cara, olha, agora é pneu zero. Então agora ele foi lá e entregou, sabe? Essa é a grande diferença que eu vejo do Chris, e todo o empenho dele fora a pista, que ele tem se dedicado, ele chega na pista, ele é um piloto muito melhor do que já foi, é a melhor versão do Chris. Thiago, pra você, qual corrida foi o momento chave do campeonato, assim, pro Christian hoje estar disputando o título? A gente até falava fora do ar disso, né? E quero ouvir o Maurício também sobre essa questão, porque o que me impressionou mais no Chris esse ano não só a performance, que a gente sabia que estava lá, ele já fez corridas espetaculares no próprio campeonato da Porsche Cup, talvez faltasse só essa consistência, mais do que a performance, cabeça, porque ele passa por um momento no Velocitar, que foi o momento mais polêmico da temporada, em que ele tem o toque com a Antonella, bate, a Antonella é punida, e ele reclama de cabeça quente, enfim, até nas redes sociais. Naquele momento, confesso que eu pensei, caramba, se ele não conseguir segurar essa espiral aí, pode ser negativo para ele. Ele pode, no restante do campeonato, carregar esse cadáver, como se diz nas aulas de teatro, né? Quando o ator comete Você nunca fez aula de teatro? O ator comete um erro, e aí o resto da peça dele é uma desgraça, porque ele fica com aquilo na cabeça e aí continua errando, enfim, uma coisa piora a outra. Então, assim, era uma frustração grande, ele tinha perdido um resultado por responsabilidade de outro piloto, que inclusive foi punido, no caso da Antonella, e se viu sem aquele descarte, né? Muito cedo ele perde o descarte, né? Muito cedo. Ele perde o zap logo na primeira rodada no campeonato em que isso virou, que passou a ser só um descarte. Então, ali, pro cara entregar os pontos, eu acho que não seria muito difícil, para qualquer piloto, mesmo os mais experientes. Perder a confiança. Perder a confiança. E o que a gente viu não foi isso. Ele voltou para Interlagos, voltou competitivo, depois em Portugal igualmente, e zerou o jogo. Hoje dá para você dizer que o jogo tá zerado. Se você eliminar o descarte aí do Paludo, você tem 2 pontos de diferença entre eles. Então, para mim, o que mais me impressionou foi essa retomada, essa cabeça dele. Queria até te ouvir, Mauricinho, se você também notou essa maturidade dele de seguir em frente depois de um revés aí. Olha, acho que mais do que a maturidade, teve pitadas adicionais. Por que eu vou falar isso? Porque você cita Interlagos, então a gente vai para Interlagos, e aí entra o botão de ultrapassagem, o Boost, né, que a Porsche implementa. Nesse momento, a Porsche tira a potência nominal dos carros um pouco, a gente não sabe o percentual, e quando você aciona o Boost, a potência volta ao nominal. Então houve uma adaptação dos pilotos ao carro, porque o carro já não era tão arisco, não dava tantos sustos quando o cara era agressivo no carro. Então todo mundo teve que dosar a agressividade. Tanto que esse final de semana, e o Chris chega líder do campeonato lá por causa do descarte. Então a gente chega com 50 quilos e o Miguel 45. E aí isso aconteceu desde o primeiro final de semana, porque o Chris sai líder, vai líder para Interlagos por conta do descarte, então no descarte empata, o Chris continua líder e a gente chega lá com 50 quilos, numa mudança mecânica do carro, de potência, e é nosso pior quali do ano, nosso pior quali. Chegou uma hora que acho que o Chris larga em quinto na primeira etapa. Eu falei, caramba, não pode ser quinto. E aí eu ficava assim, cara, onde tá? Onde a gente deixou? O que aconteceu, né? E aí ele fez corridas. Aí acho que é o grande ponto. Nós fizemos 2 quintos lugares. Inclusive ele me deu um dos troféus.
Ele falou, pô, os troféus são iguais, você quer um? Eu falei, claro, eu quero, né? E eu tenho olhado para esse troféu, porque provavelmente ali foi o ponto da virada, aonde ele tem corridas muito difíceis. Muito difíceis. Então o Miguel, a gente chega atrás do Miguel na primeira corrida, a gente chega a estar atrás do Miguel, tipo, 3 posições, ou seja, tem 2 ou 3 carros entre nós e o Miguel, e tava tão cabeça a cabeça, eu falei, cara, não é possível, ele não pode chegar tanto na nossa frente. E aí no domingo, a inversão de grid, né, ele fica ali na inversão parecido com a posição, porque terminou em 5º, mas chega uma hora, ele tá quase em 8º ou 9º. Por quê? Porque nas relargadas, o capô dele tava abrindo um pouquinho. E eu tinha visto isso, mas aí quando deu o safety car, e deu safety car umas 2 ou 3 vezes, ele era engolido pelos carros. E ele teve uma cabeça incrível, porque ele soube lidar com isso, ele se defendeu muito bem nessa corrida, em especial no domingo, e nós chegamos perto do Miguel. Eu falei assim, eu não sei que mágica ele fez, porque eu olhava a TV assim, participando da corrida com ele, dado o ponto que a gente fica, ali perto do restaurante onde a Porsche faz os almoços, né? Você tem uma visão grande. E eu realmente, nessa etapa, foi uma das poucas que eu tava realmente nervoso fora do carro. Eu falei, cara, a gente não pode chegar 3 posições atrás do Miguel, sabe? Porque você não vai conseguir descontar isso depois. E era metade do campeonato ali. Era a sexta corrida e a gente ia fazer, como nós fizemos, 4 em Portugal e 2 na Fórmula 1. Olha, ele teve uma cabeça incrível, ele se recuperou e terminou em 5º também no domingo. A corrida do domingo em 5º era um lucro gigante, né? E aí a gente foi descontando os pontos pro Miguel em Portugal, mas aquela corrida pra mim é a mudança de chave e ele foi, assim, sensacional. Olha que legal ele falar que a corrida pra ele, pra mim a corrida mais emocionante, mais legal, e pra mim onde foi, o que eu falei pra mim a corrida mais emocionante, e que eu falei pro Christian, eu falei, Christian, hoje você teve cabeça, porque você chegou aqui precisando fazer uma coisa, que era sair daqui na pior das hipóteses, 2 pontos atrás do Paludo. Era a pior das hipóteses o que poderia acontecer. Dava pra virar o jogo em Portugal, mas não virou, mas saiu o que precisava. Ele precisava sair de lá com pelo menos 2 pontos de vantagem. Então eu falei pra ele, cara, eu imagino que a pressão que você chegou aqui em Portugal fosse a maior pressão que você já viveu no campeonato. E você conseguir realizar isso, né, sair de lá, tipo, sabendo que precisa entregar isso e entregar o que precisava, né, não se envolver em querer disputar uma corrida contra um piloto que tava mais leve, que era o caso do Marçal, e marcar ali, sabe, pô, conseguir fazer ultrapassagem na largada, que era importante, deixar o Paulo pra trás naquele momento, porque depois talvez não conseguisse pegar. Não dava, não ia passar. Tava mais, enfim, né, tinha a questão do peso e tudo mais. Então, pra mim foi chave essa corrida de Portugal, ele entregar aquilo que ele precisava entregar pra sair de lá disputando o título com né, dependendo só de si mesmo. E ele ter conseguido ter cabeça pra, fazer aquela corrida e entregar o que ele precisava. Eu achei que a pressão ali sobre ele tava maior. Mas me chama a atenção ele falar que a corrida que mais chamou a atenção dele, a mais importante, é uma que ele terminou em 5º lugar. Pois é, mas se você pegar a tabela de classificação, é assim que os caras ganham o campeonato. É assim que o Paludo está disputando esse título e é assim que ele está disputando esse título. Se você pega, cada um deles venceu uma corrida na temporada, não é verdade? De resto, antes do início da Copa Marçal Miller, que agora ganha todas, né? Tá inspirado. Ele, mas vamos colocar que tá inspirado, mas vamos falar a verdade, né? Tá sem peso. Mas tá guiando muito desde o ano passado também, né? Não tô entrando nesse mérito. Sim, Marçal, pra mim, é ele, Paludo e Christian, se você dali, ele, Paludo e Christian correriam na Stock Car, aonde quisessem, tranquilamente. Sim. Não tô colocando na mesa a qualidade do Marçal, que é disparado. Só essa questão técnica. Era impossível pegá-lo em Portugal com o peso que ele, com a falta de peso que ele tinha. E agora as coisas... E ainda mais sendo ele. Reforçando para Interlagos, tudo nivelado tudo de igual, novo, tudo na briga igual para todo mundo. Então, eu acho que esse destaque que ele faz é importante porque é assim que você ganha campeonato. É no seu... Qual que é o seu pior momento? Seu pior momento é um 5º lugar? Caramba, tá muito bom. O pior momento do outro pode ser uma batida, pode ser um enrosco, quando tava lá em 8º, com todo mundo passando e sabendo que não pode perder pontos. Então, de fato, o diferencial é como você trabalha os seus dias ruins, né? E a gente vê isso em qualquer categoria, até na Fórmula 1. Então, quanto você consegue trabalhar melhor
o dia em que você não tá lá na frente, em que você não é o cara do fim de semana, é o que vai fazer a diferença para você. Então vamos aguardar que junto com a Fórmula 1, então, teremos uma disputa que vai ser, juro, promete ser emocionante. Essa final de campeonato sprint. Paludo, os vermelhos, eu tô brincando, os vermelhos contra os azuis. Paludo versus Christian. Não perca junto com a Fórmula 1, GP São Paulo, que também é o GP mais legal da temporada, 90% das vezes, né? E esse vai ser especial, Thiago, porque a gente tá vendo um Bortoleto cada vez mais evoluído. Óbvio que não dá pra sonhar com um pódio do Bortoleto aqui em São Paulo, seria, né? Será? Oxalá, que, como diziam os argentinos, né? Ojalá lo passe. Pero, o que a gente pode esperar do Bortoleto pra essa reta final de campeonato? Ainda mais depois que eu queria chamar a atenção pelos elogios que ele recebeu do chefe da Sauber, né? Chamando ele de piloto, um dos pilotos mais completos que ele já viu na história, né? E, pô, estamos falando de uma pessoa que tem, né, tarimba pra falar sobre isso. Antes de eu te perguntar sobre o Bortoleto, eu perguntar pro Maurício, o que é um piloto completo, afinal de contas? Pra você, que trabalhou com N pilotos. Um piloto completo vai um pouco de encontro ao que a gente tá falando aqui do Chris, né? Porque você pode ser muito rápido para uma volta, ou você pode ser muito rápido para algumas situações, e corrida ganha, ou chega na frente, ou tem melhores resultados, quem erra menos. Vai errar. O piloto não é um robô, ele é um ser humano, ele tenta dar a volta perfeita o momento, todas as vezes que ele tá fazendo a volta. E você já deve ter ouvido algumas vezes alguns pilotos falarem, o cara fez um tempo surpreendente, falou assim, cara, essa foi a volta da vida. Por quê? Porque tudo encaixou. Então nem sempre encaixa. E por que eu tô falando isso? Porque o Gabriel, eu assisti ele Fórmula 3 e Fórmula 2, claro, não todas as corridas, como o nosso amigo aqui, na madrugada, narrando e tudo, né? Mas o que me chamou a atenção do Bortoleto, que ele era cirúrgico nas ultrapassagens. Então, naqueles momentos de inversão, de isso e aquilo, ele ficava no trenzinho, a Fórmula 3 já tinha asa móvel, ele ficava no trenzinho, parecia que ele tava lá sem fazer nada. Aí lá, passava mais um. Ou seja, a performance tava lá. Ele tem, o que me parece que o Gabriel ele tem uma consciência diferente. O nível de maturidade pela idade, ele chega num nível de consciência diferente. O que difere pilotos de elite da Fórmula 1, como o que difere pilotos de elite da Stock Car, é isso. É um nível de consciência. O cara consegue fazer todas as coisas e ter consciência do que ele está fazendo. Consciência do que ele está fazendo uma redução diferente, proposital, né? Porque o cara com muito talento, ele faz coisas que ele não sabe. Mas o cara com talento, nível de consciência, aí é que muda o jogo. Então eu acho que o Gabriel tem isso, pelo que eu vi, Fórmula 3, Fórmula 2 e agora na Fórmula 1 também. E mais do que isso, ele tá sendo um piloto super dedicado, indo na fábrica, tendo relacionamento, tentando absorver coisas fora do final de semana, né? E eu acho isso muito positivo. Vi pilotos fazerem isso. Vi Daniel Serra fazer isso. Vi Sérgio Gimenez fazer isso. Eram pilotos que iam lá na categoria de base, não tô falando disso muitos anos atrás, Fórmula Renault. Fórmula Renault, né? Imagino que você esteja falando. Exato, mas eu convivi com esses dois pilotos e eles iam na oficina, aí eles perguntavam pro mecânico, e era muito legal, porque ele tinha uma conversa franca com o mecânico que tava montando o carro, às vezes ajudava, às vezes perguntava uma coisa, e sabe que isso vai, de alguma maneira, atualizando o software do piloto, sabe? Não é uma coisa técnica que vai mudar ele, vai falar assim, agora eu entendo o que a barra estabilizadora faz, não é isso. Mas é um conjunto de coisas, é a somatória disso tudo. Então acho que o Gabriel é um piloto completo, né? Como disse o chefe de equipe, que trabalhou na Red Bull muitos anos, né? Eu acho que é isso, ele tá vendo o pacote inteiro e não só detalhes que o cara pode ser sensacional aqui, médio aqui, ele tá olhando o pacote e é como eu enxergo. Essa curiosidade do fato do Gabriel estar sempre na oficina, isso lembra uma coisa meio Nelson Piquet? Mais ou menos, né? Que o automobilismo mudou muito, a gente sabe, claro, né? Não tem toda essa influência. Eu quis gerar um corte bacana. Eu derrubei. Vamos tentar de novo. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que o automobilismo mudou um pouco, né? Aquela coisa do piloto meter a mão na massa não tem muito, mas você tem aquela coisa do cara interessado
em saber, interessado em aprender, interessado em contribuir. Isso ajuda também a melhorar o astral do time. O próprio time vai trabalhar melhor para isso, né? E eu acho que eles conseguiram uma equação muito forte lá, porque o Hülkenberg é um nerdzão de parte técnica, então gosta muito de discutir acerto com a equipe, enfim, como melhorar. E o Gabriel é um cara que é assim também, né? Ele é um cara que, se eu não me engano, no Grande Prêmio da Hungria, ele teve uma sexta-feira que não foi legal. E ele foi sair de lá às 11 da noite, depois de repassar tudo e entender com a equipe o que poderia ser feito para melhorar no sábado. Pronto, Q3, pronto, domingo. Fez o melhor resultado dele na Fórmula 1 até aqui, o 6º lugar. Então, eu acho que o Bortoleto, ele tem esse diferencial, claro, dessa parte técnica, de ser um cara dedicado, de ser um cara que tá lá sempre com a equipe, de ser um cara gente boa, bacana, mas que não é bobo também, né? A hora que mostrou isso já mostrou isso algumas vezes. Sempre mostrou um cara legal, mas quando deram uma abusada, ele também mostrou que a placa 50 onde ficava. Né? Ele deu esse limite. E além de tudo, um cara que chegou com zero ego. E aí, uma coisa que o Felipe Giafone diz, e que eu acho que é muito importante, e que foi fundamental para a carreira dele, tem um início, Fórmula 4 e Fórmula Regional, difícil. Toma um pau na Fórmula 4, toma um pau na Fórmula Regional. Por quê? Porque aí o cara chega na Fórmula 3, como ele chegou, sem a sensação de, eu sou fodão, eu sou o cara aqui, eu vou chegar, vou sentar no melhor carro e vou... Entendeu? O cara chega, peraí, como é que eu vou fazer pra andar com esses caras? E foi o que ele fez. Achou a melhor equipe, treinou, foi atrás, se dedicou, pronto, ganhou o campeonato de Fórmula 3. Fórmula 2, as largadas não são boas, perdeu 2, 3 corridas por causa de largada. O que eu preciso fazer pra largar direito pra conseguir fazer minhas corridas? Vai lá, aprendeu, identificou um problema na embreagem, trabalhou com a equipe, com o fornecedor. Pronto, resolveu. E a Fórmula 1 é a mesma coisa. Chegou num momento em que ele fazia classificações boas, na corrida ele tinha um ritmo muito pior do que o do Hülkenberg. O Hülkenberg foi tema de alguns podcasts aqui, exatamente isso. Por exatamente não saber extrair o máximo do carro. Então, de novo, sem ego, peraí. O que eu preciso fazer pra fazer o que esse cara faz? Como, por exemplo, quando ele sai... Acho que eu tava conversando com você. Foi que ele sai ele abandona a corrida, se eu não me engano. Onde foi? Que ele vai pro... Em vez de ele voltar pro box, ele vai pro pit wall pra ficar ali ouvindo o rádio do Hülkenberg e entender a dinâmica de corrida do Hülkenberg. Essa humildade foi chave, então, né? Pra mim foi chave essa humildade e está sendo chave, porque acima de tudo, toda essa vibe, esse hype que está sendo criado em torno dele, melhor estreante, não, é o Radjar. Perguntaram pra ele na última prova lá na Itália, o que você acha? Quem que é o melhor estreante do ano? Ele falou, cara, não me importa em ser o melhor estreante do ano, pode ser o Radjar, o que eu quero é ser o melhor piloto da Fórmula 1. Ou seja, quero aprender pra caramba esse ano pra continuar contribuindo pra no futuro eu ser o melhor piloto daqui. Não ser o melhor estreante. Pra mim, tanto faz. Então, eu achei que isso mostrou a personalidade dele também. É um cara que tá com a cabeça muito no lugar e não se deslumbrou com o que aconteceu. Muito em função disso, eu acho. De ter tido uma carreira que não foi tão simples assim. O início dela não era tão promissor quanto passou a ser a partir da Fórmula 3. E onde você imagina o Bortoleto no ano que vem? Então, essa é uma pergunta que é ruim de a gente explorar, né? Porque no fim das contas não dá muito para esperar nada de fantástico. Eu já vi alguns pilotos, ex-pilotos também, comentaristas, dizendo que a expectativa é que seja pior do que esse ano. E é mesmo, porque é uma equipe que vai entrar com um trabalho que já está sendo feito, que é o da Sauber, mas num regulamento novo e com unidade de potência que eles passam a desenvolver. É diferente, por exemplo, da Cadillac. Cadillac chega com um motor Ferrari, um pouco mais tranquilo, né? Você tem ali tempo de desenvolver a sua equipe para depois pensar em unidade de potência. A Audi não. A Audi já foi para esse lado e ela demorou muito para começar a se mexer, para buscar as peças no mercado. E é uma unidade de potência que ela é muito particular, né? Você tem, sei lá, quantas pessoas que são gênios dessa arte no mundo. Você deve ter, sei lá, 250, 300 pessoas que dominam mesmo o negócio. A gente sabe a dificuldade de encontrar um profissional nessa área, né? Stock Car, né, Maurício? Então, imagine isso num motor de Fórmula 1 com essa exigência que agora é 50% basicamente da potência vindo do elétrico. Então eu acho que a Audi não está em boa posição. Eu acho que o Bortoleto pro ano que vem é para estar ali na briga pelas últimas posições, acredito nisso. Acho que vai ser ali 18º, 19º, 20º, 21º. Acho que é essa a faixa dele. O que não é problema, é uma equipe nova que lá na frente vai render. Mas você não acha que tem alguma chance de pintar alguma coisa na dança das cadeiras aí no Silly Season? Eu acho que não pro ano que vem.
Eu acho que o Bortoleto, pelo que eu soube, ele tem um contrato de 4 anos que os 2 são garantidos, os outros 2, enfim, dependem de uma série de cláusulas. Eu acho que a equipe que teria mais interesse nele hoje é a McLaren, mas não tem vaga, tá lá com Piastri e Norris. Vamos ver, dependendo do que acontecer entre eles, final de 2026 para 2027, se ele estiver fazendo um bom trabalho, se tiver vaga na McLaren, talvez ele seja puxado. Mas no momento, acho que o foco dele é crescer junto com a Audi. Pra você, Mauricinho, o que você espera do futuro do Bortoleto aqui pra gente encerrar esse primeiro stint, reunindo essa dupla de gênios aqui que sempre me acompanha? O que esperar do Bortoleto nessa reta final e o que esperar do Bortoleto como piloto? Já que você acompanha ele há tanto tempo. O que esperar até o final é ele fazendo mais pontos, né, melhorando esse 6º lugar, que é o principal resultado dele. Pra melhorar 6º lugar, já começa a sonhar com pódio. Aí, ó. Pois é. Melhorar 6º lugar, pô, 5º. Aí já, de repente, um é 4º, pô. Choveu. Dá pra sonhar com pódio, na sua opinião, do Bortoleto esse ano, ou é só sonho? Não, eu acho que é possível. Não depende só dele. Tá? Tem que acontecer outras coisas externas, mas é possível. Você tem que estar lá na hora certa, no momento certo. Se o Hülkenberg fez, né? Exatamente, que não fazia na carreira inteira, né? Passou aí os 15 anos dele sem pódio. Mas o que eu espero do Bortoleto, como torcedor, não como um profissional de automobilismo, recentemente o Rubens postou a primeira vitória dele lá na Alemanha, na chuva e tal. Hockenheim. E eu lembro de estar assistindo na frente da televisão, lembro de estar emocionado, e ele postou, sério, eu fiquei emocionado, mandei mensagem pra ele no Instagram, ele respondeu e tal. Falei assim, o que eu espero é isso, é a gente de novo, torcedor do Brasil, ver um brasileiro no topo do pódio. Amém, vamos torcer por isso na Fórmula 1, vamos torcer por isso também no GT World Challenge América, que temos lá na última etapa do campeonato, o trio Marcelo Ran, Alan Kodair e Christian Ran acelerando a Ferrari. Nem deu pra gente falar aqui de Christian na Ferrari, mas a gente volta a falar sobre isso. Vamos torcer pelo Brasil no GT World Challenge também. Lembrando que o campeonato é transmitido lá no canal do Automais TV, né? Aqui no canal do Automais TV... Não, aqui no canal do Primeiro Stint tem transmissão no canal do Automais TV e tem transmissão também no canal do Abla Motorsport. Ou seja, GT World Challenge, se você não assiste, opção não falta, né? Exatamente. Mauricinho vai estar com a gente lá no final do campeonato também. Galera, um abraço, obrigado vocês dois mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Nos vemos semana que vem. Prometo, semana que vem estaremos aqui.